Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Hoje, sem muitas delongas, nós vamos direto no assunto, porque o meu entrevistado, o convidado que vem hoje aqui, é um dileto amigo. Faz muito tempo que eu gostaria que ele viesse aqui e hoje surgiu a oportunidade, né? Nada melhor do que o tempo, nada melhor do que a conspiração da lei a favor de todo mundo. Nós vamos falar hoje sobre medicina natural. E ninguém melhor para falar sobre isso, um especialista, um dos pioneiros nessa questão de medicina natural, o Dr. Márcio Bontempo. Márcio, é um prazer receber você aqui. Como é que você está? Agora eu sei o que o Jorge fala dessa energia que tem aqui. Aqui é muito gostoso, realmente. É. Muito bom, muito bom. Você está vindo direto do aeroporto, né? Mal está com as malas aqui, já veio direto para cá, as coisas... Muito bom, muito feliz de estar aqui com você no seu programa. Márcio, você é um médico, eu já vou começar te perguntando. Fazer medicina natural, a gente sabe que existe uma grande resistência do CFR, vamos dizer, Conselho Federal, CFM, né? Conselho Federal de Medicina. Os conselhos, os regionais e o federal, eles são meio resistentes a qualquer coisa que fuja da medicina tradicional. Vamos falar esse aspecto, desde que você começou a fazer medicina natural, você encontrou esse tipo de resistência? Olha, Eustáquio, a questão é assim, o sistema médico, a instituição médica, ela é reacionária por excelência e por natureza, né? Quer dizer, reacionária no sentido que ela se coloca contra qualquer tipo de novidade. Aliás, isso é um atraso, né? Porque a ciência, principalmente a ciência médica, ela se faz por novas descobertas, novas teorias que derrubam as anteriores. Isso faz realmente a dinâmica da ciência. Sim. Mas o sistema é refratário, ele realmente procura evitar realmente o próprio crescimento. Então, eu sempre sofri muito. Eu, antes de me formar médico, eu era um orientador macrobiótico, na época da áurea da macrobiótica. Nossa, muito tempo. E aí eu ouvi, e a gente trabalhava assim... curando diabetes, câncer, a gente procurava onde tinha gente doente para fazer a dieta da arroz integral, aquela coisa toda. E aí, um dia, um médico falou para mim, olha, quem é você para falar isso? Eu sou médico, você é o quê? Aí eu falei, pô, não sou nada, né? Mas então, eu falei, mas agora eu vou atrás. Aí eu fiz a medicina, fiz especialização, fiz tudo. E aí depois, um dia mais tarde, eu cruzei com ele lá em São Paulo. Mas agora eu sou igual, agora nós vamos conversar igual. Porque é o seguinte, é claro que assim, a medicina passa hoje por uma grande mudança paradigmática. Quer dizer, nós estamos mudando toda a estrutura de todas as ciências. E a medicina não pode ficar atrás. Só que a instituição médica oficial, ela tem realmente essa postura assim, de se opor realmente a novidades. Mas hoje, não, isso já, na verdade, assim, há 20 anos era pior. Agora já mudou. Agora é a areia escorrendo entre os dedos, não tem como segurar mais. Agora, ou nós temos um novo mundo, uma nova civilização, um novo modelo civilizatório com uma nova ciência, ou então o mundo vai parar. E aí é o que está acontecendo. E a gente tem percebido essa abertura dos conselhos, né? Porque você vê a questão da acupuntura, né? Sim. Recentemente. E é uma questão de se aliar, unir forças, porque trabalhar pelo bem comum, não interessa a forma disso, né? E me diz uma coisa, como é que você começou, você estava falando, como é que você, antes de se formar médico, que você foi fazer a formação para você poder trabalhar mais tranquilo, como é que você chegou nessa questão da macrobiótica? Desde quando você se interessa pela alimentação humana ou pela saúde humana? Como era a sua vida antes de se tornar médico? Bem, aí a coisa entra para um terreno diferente, né? Porque assim, a vida tem uma destinação, né? Tem. Então, eu como sou da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? Meus pais são vivos, mas eles pertenciam à Sociedade Teosófica Brasileira. Sim. Né? E aí surgiu dentro da Sociedade Teosófica Brasileira uma determinação, né, que eu seguisse um caminho que, na verdade, eu mesmo sinto que eu me propus a vir a esse estágio da evolução humana como médico e para trabalhar em cima de uma mudança completa nos conceitos, não sozinho, claro que não, mas fazer parte de uma corrente de ações. Sim. E a macrobiótica veio realmente com um elemento desse mágico que apareceu com tanta coisa que acontece hoje. Você pega assim, autohemoterapia, urinoterapia, tem de tudo, né? Naturopatia, essas coisas apareceram, yoga, essas coisas vieram para o Ocidente com uma avalanche. São todas terapias válidas, Márcio? Elas são válidas na medida em que a pessoa que executa, o ator, ele domina a situação.
O problema é que nós temos muito charlatão aí, gente que pensa que é iridologista, pensa que é isso, pensa que é aquilo, não tem informação. Aqueles cursinho de fim de semana e ele acha que é um especialista. Doinho, acupuntura, é muita gente aplicando agulha, né? E muita gente fazendo homeopatia por intuição. Na verdade, isso tem ciência, não é assim. Eu acho que é por isso que a medicina combate esse tipo de ações, né? Sem dúvida. Tá, então vamos voltar onde eu te interrompi. Assim, aí então apareceu essa coisa da macrobiótica como se fosse, assim, realmente um sinal, né? E eu segui esse caminho até que esse caminho, ele me passou para um patamar superior. Quando eu entrei na faculdade de medicina, primeiro foi um choque muito grande, porque os conceitos, ali você vê só, assim, uma situação onde se combate só as doenças, né? É uma situação de guerra belicista. A doença não é vista como na medicina oriental, como assim um desvio, o resultado de uma infração a uma lei natural. Mas assim, por que acontece a doença? Isso. A medicina comum sabe o que é. Você tem Alzheimer, você tem câncer, você tem pneumonia, você tem Crohn, você tem isso, tem diabetes. Sim, mas e aí por que acontece isso? Qual é a causa disso, né? Assim, aleatório. Então aí desenvolveu-se uma indústria farmacêutica fenomenal, né, para combater os sinais e sintomas. Então, na faculdade, eu me choquei, porque eu vim da macrobiótica, que na verdade, tem como origem a filosofia do princípio único, da ordem do universo, a medicina tradicional antiga, tibetana, indiana, ayurvédica, onde você vê um sentido muito grande. Quer dizer, a questão até mesmo do karma, se você quiser colocar, como o Jorge coloca aqui quando ele vem, quer dizer, a doença, ela é, na verdade, o resultado de infrações, ela vem para corrigir, te reconduzir no caminho. Ela não vem com uma desgraça, né? Então você tem que saber usar a linguagem. A doença tem uma mensagem embutida. Você tem que descobrir essa mensagem, descobrir a mensagem, descodificou, você curou. Porque aí a cura não é um fenômeno, assim, um ato, né? Assim, que você teve, assim, que determinou como fim. Na verdade, ela faz parte do meio de um processo de autoconhecimento, de recuperação, de um equilíbrio, de uma harmonia. Não é simplesmente combater dor de cabeça, diarreia, vômitos, entendeu? Essa é a questão. A medicina comum, ela é muito boa no combate às doenças agudas e emergências e urgências. Mas é assim um fiasco nas doenças crônicas. Tanto assim que a gente teve assim, a medicina cresceu, a tecnologia médica ela avançou, mas o que nós tivemos foi um avanço também das doenças crônicas degenerativas. Aí está AIDS, câncer, diabetes, hipertensão, só nos Estados Unidos são 300 mil pessoas que morrem por ano de infarto, doenças coronarianas. Então, quer dizer, houve um avanço por causa da má alimentação, por causa da poluição ambiental, dos hábitos irregulares, vida sedentária e uma série de coisas que caracterizam o cidadão hoje do planeta. Então, nós tivemos o avanço dessa... Então, a medicina não consegue segurar o avanço da doença degenerativa porque elas são resultantes, então, do processo civilizatório, né? Tem que mudar o processo. Mudar o hábito, mudar realmente a conjuntura para que você tenha realmente uma humanidade saudável. Nós nunca tivemos, isso é importante colocar no seu programa, nunca tivemos uma humanidade com a tecnologia tão avançada, pelo menos no que a gente chama de na raça ariana, né, na civilização, que a Atlântida teve coisas muito mais desenvolvidas, mas nunca tivemos também uma humanidade tão doente, tão sofrida, né, e tão biologicamente degradada, por causa desses fenômenos. Desses fenômenos que você tocou bem, agora uma pergunta. No nosso tempo, nós temos para a mesma idade, no nosso tempo nós éramos mais saudáveis, com menos cuidados, porque tem até o PowerPoint que você já deve ter lido aí, como nós éramos felizes no passado, tomávamos água de torneira, vacina, tivemos tudo quanto é tipo de doença, cachumba, sarampo, catapora, nós não tínhamos cinto de segurança nos carros e tudo isso aqui, e não aconteceu, estamos aqui vivos até hoje. Uhum. Eu tenho uma concepção própria que eu acho que nós nos degradamos na parte da saúde, que é exatamente a sua área, fora essas questões emocionais, tudo, que esse é o grande o causador dos nossos problemas no corpo físico, mas eu acho que a indústria alimentícia, os agrotóxicos, hoje nós nos intoxicamos muito mais do que no passado. Hoje você não come uma coisa, você não come um frango que não esteja com N tipo de hormônios. Você não come uma coisa que não tenha sido transgênico, essas coisas. Você concorda que esse é um dos fatores que faz com que a nossa saúde vá se degradando também? Sem dúvida. Existe uma fórmula que a gente usa, é assim, doença, ou seja, ou doente é igual, né, a suscetibilidade mais fator desencadeante. Então, a doença aparece numa pessoa,
dependendo da suscetibilidade. O que é a suscetibilidade? A herança genética ele traz, e hoje é um problema muito sério, porque nós temos uma ação chamada fenotípica, não é só genotípica. Fenotípica no sentido de que o meio ambiente está mudando a nossa estrutura com mutações, com alterações, por causa dessa poluição toda. E aí, a suscetibilidade é o que você traz, as crianças hoje têm tendência a mais doenças por causa desses fenômenos, mas fator desencadeante é o meio ambiente, é a alimentação poluída, é o ar poluído, são as radiações irregulares, é a vida sedentária, os hábitos, a coisa toda do conjunto. E aí você tem também a poluição emocional, a poluição de mídia, a poluição sonora, a poluição espiritual, né? E o ambiente telúrico magnético do planeta que está completamente alterado. Totalmente. Então, tudo isso influencia. Por isso que se diz assim que, né, na nova civilização, no novo tempo, né, que nós já adentramos neles, vivemos as dores de parto de uma nova humanidade, nós vamos ter que, os médicos do futuro vão ser médicos resgatadores da saúde, nós vamos ter que trabalhar muito para despoluir o DNA, recuperar a harmonização fenotípica da humanidade, vai ser por causa deste momento que nós vivemos, isso que você citou. Quer dizer, então nós somos bombardeados, fatores desencadeantes por tudo quanto é lado. E você tem razão, quando nós tínhamos 18 anos, eu e você, a gente tinha muito mais saudável. Você não precisava fazer ginástica, lembra? Nada, que atividade física, a gente jogava bola, nadava, brincava, mas exatamente. Não tinha essa coisa de você agora academia e tal, e atividade física, porque você... Não tinha essa paranoia, né? Agora, hoje, a gente precisa disso, como nós precisamos de suplementos hoje. Eu uso suplementos, eu prescrevo suplementos, trouxe suplementos para você também. É mesmo, porque nós precisamos o quê? O suplemento, que são as vitaminas, minerais, fitoterápicos, etc., que você tem que usar para você se proteger um pouco dessa coisa que é estar. Você chega no restaurante, come lá, pede um prato qualquer, você não sabe se foi no micro-ondas, aquilo lá se tem agrotóxico, tem metal pesado, o que tem ali. Então, tem que usar suplementos para proteger seu organismo. Quer dizer, é uma necessidade do tempo. Quando tínhamos 18 anos, não precisava. O que são esses suplementos, ô Márcio? Você é autor de 50 livros sobre isso, né? 50. Um pouquinho 50. Mais. Um pouquinho mais? 65. 65? Puxa, mas é tudo psicografado, viu, Eustáquio? É psicografado? Tá bom. É pelo Dr. Márcio Bom Tempo aqui, ó. Mas a medicina natural, o que vem a ser? Você falou de suplementos. Hoje, é importante a gente falar de suplementos, você está aqui, você é especialista nisso, porque hoje as pessoas tomam suplemento aleatoriamente. Saiu alguma, principalmente onde eu frequento não, na minha não tem, pelo menos ali. Na academia, todo mundo se bomba em bons termos, vamos dizer, porque esse suplemento aqui é proibido nos Estados Unidos, mas no Brasil está livre. Essa questão de suplemento sem uma orientação médica ou de um profissional, é perigoso ou não é? Perigoso exatamente não. Ela pode trazer alguns resultados assim, não esperados. Mas não é como, por exemplo, o remédio de farmácia, né, onde você, quer dizer, hoje 60% dos remédios hoje dos medicamentos são prescritos por balconista, né? Mas mesmo por médicos, desde que o médico não seja assim consciente dessa questão holística, né? Ele prescreve com base na filosofia, na ideologia da medicina, como que ela não tem ideologia nenhuma, né? Mas assim, o medicamento, ele mata, ele produz efeitos contra doenças iatrogênicas, o suplemento não. O suplemento pode, quando muito, você não conseguir o resultado que você quer, aumentar o músculo que você quer, ou conseguir a estimulação sexual que você pretendia, algo assim, usando, enfim, qualquer tipo de estimulante e tal. Não é como um remédio, né, o medicamento. No entanto, é preciso uma orientação adequada. Então, por exemplo, nutricionistas, nutrólogos, que é a minha área, nutrologia, né, precisam ser consultados no caso de, por exemplo, de uma doença em que você precisa, por exemplo, usar um suplemento. Por exemplo, diabetes, hipertensão arterial, doenças digestivas, você precisa ter uma orientação para usar um suplemento normal. Bom, para a pessoa comum, rígida, que não tem nenhuma doença assim importante, ou não tem nenhum desequilíbrio, é raro acontecer isso, mas a pessoa que não tem uma doença específica, ela tem que usar um suplemento mesmo para se proteger hoje. Aí não é tão problemático, porque você tem clorela, você tem vitaminas, você tem aí, hoje, fitoterápicos, né? Você tem quantidade, por exemplo, a vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D, essa ABCD e os complexos de vitamínicos e minerais, eles atendem à complementação alimentar e suplementação também e protegem você contra, assim, talvez a carência que o alimento venha a ter. Você não encontra hoje alimento completo, não. Entendeu? Você pega arroz integral, por exemplo. Arroz integral,
não transgênico, bacana e tal. Mas o solo nosso hoje, se levou... Tem isso muito Se ele levou adubo químico, ele não tem todas as vitaminas completamente, não. Então, você pega, por exemplo, um pão integral, né? Foi feito com trigo, você não sabe nem de onde veio esse trigo. Aí o pessoal não foi moído o trigo, ele pegou uma farinha branca, aí pegou farelo de trigo que veio de outra região, de milhares de quilômetros, misturou, fez o pão, né? Ou fez a farinha, vendeu a farinha, o cara fez o pão. Então, você não tem hoje também, em termos de quantidade de nutrientes, tudo que você precisa, além dos contaminantes. Você tem, então, hoje, conservantes, aromatizantes e agrotóxicos, metais pesados. Tudo isso, assim, exige suplemento. Então, você falou muito bem, o suplemento pode ser usado. Não é tão perigoso assim, mas você precisa ter uma orientação. Isso é importante. Porque o que vai dizer se você precisa de suplemento ou não, como está o seu estado físico, através de exames clínicos, né? A grande parte, isso para doença, né? Por exemplo, a pessoa tem lá uma anemia, então aí tem que se ver se essa anemia por falta de ferro, por falta de ácido fólico, por falta de ácido de B12. Então tem que saber assim, qual é a razão daquela anemia, se está perdendo sangue, se não está, que tipo de anemia. Aí você vai ter o suplemento, mas orientação de um profissional. A pessoa comum, tá? Você chega numa loja, você vê lá Psyllium. Fala, poxa, psyllium o que é? Porque eu quero perder um pezinho e tal. Não, psyllium é uma planta, né? É uma fibra absorvível, não absorvível, sai de uma planta, e ela dilata o estômago e com isso ela absorve também gordura. Ótimo, você pode tomar aquilo que não vai te fazer mal, vai até ativar o teu intestino. Você começa a tomar, aí você começa a ver que se sentiu bem e tal. Então aquilo não é nenhum medicamento, nenhuma coisa que possa te dar algum efeito ruim. Agora, então, tem uma orientação. Ela é meio aleatória, assim e tal, mas ela existe. Assim, existe uma condição de você assim, poder usar com alguma segurança, entendeu? Só que eu sou partidário da ideia de que precisa ter orientação para poder usar suplemento, né? Você acabou de dizer, uma garantia, eu vou comprar alguma coisa ali, diz... É Psyllium, você falou? Psyllium, eu nunca ouvi falar disso. O Psyllium, ele é saído da uma planta chamada Plantago major, né? Essa planta, essa é a raiz da planta, ela incha no seu estômago, né? E te dá saciedade. Cultiva-se no Brasil isso? Não, ela vem. O Brasil tem muito, ela vem realmente em cápsulas. Né? Sim, mas é do exterior ou não? Não, vem do exterior, mas vem assim, sem contaminante, sem nada. Mas né? qual é a garantia de que tem lá o que está escrito? Essa que é a questão. Aí tem que ter a empresa idônea. Sim. Né? A empresa idônea. Então, eu, por exemplo, sou consultor de uma empresa que eu vi que ela atende a todas as exigências minhas como médico sanitarista e nutrólogo e tal. Quer dizer, então eu pude... Então, aí você tem que confiar na empresa. Por exemplo, uma empresa, você encontra no mercado empresas como Naturalis, você encontra Herbarium, né, Terra Mais, né, você encontra muitas empresas que são empresas boas, empresas que não vão realmente oferecer para você um produto ruim, mas tem muitas empresinhas de fundo de quintal aí que a gente não sabe o que você está tomando. Agora, essas empresas de fundo de quintal, você não vê expressão nelas, você não vê elas assim em supermercados, você não vê ela em rede, por exemplo, Mundo Verde, né? Você não vê ali. O Grupo Mundo Verde tem hoje 160 lojas, 170 lojas, eles não vão colocar qualquer empresinha. Então você pode ter garantia de idoneidade com esses produtos. Assim. Márcio, medicina natural, você falou. Hoje, para uma pessoa que queira mudar, as pessoas não estão, a maioria das pessoas que eu conheço hoje não estão satisfeitas consigo mesmas, né? Vamos dizer na questão do físico, a gente quer se sentir bem, tem aquela questão da autoestima. O que hoje você, médico, autor de 65 livros, médico naturalista, naturopata, como é que é? Naturopata, é isso? Não, assim, hoje eu não divido não, sabe? Eu sou médico. Sim. E aí os outros médicos que não seguem essa visão holística, eles que não estão você inadequados. É um médico holista, exatamente. Eles estão inadequados, né? Quer dizer, tem que chegar a esse novo tempo, né? Hoje, qual é, vamos dizer assim, uma coisa que efetivamente dá resultado? Porque o que nós estamos vendo? Você falou, antes nós estávamos falando no bastidor, antes da gente entrar no ar, falamos de chia. Aparecem produtos de uma hora para outra que custam uma fortuna, que chegam a custar 80, 90 o quilo, que lá na fonte deles é tratado como nada, né? Então, e as pessoas começam a ingerir aquilo, não sabem se a procedência é boa, não sabem porque começam a ler e se entusiasmam. Além da chia, o que teve recentemente aqui, que foi uma coqueluche Óleo também? de coco.
óleo de coco, óleo de coco. Uns dizem que já não, porque é muito calórico e tudo isso aqui. Eu gostaria que você esclarecesse isso. Eu sei que você não vai puxar sardinha para lugar nenhum, você tem livros escritos sobre isso. O que efetivamente funciona? Claro que magia não existe em lugar nenhum. Você tem alguma coisa associada com outras atitudes que você tem que tomar também, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Olha só, a chia, óleo de coco e pimenta, alho, gengibre, cebola, esse outro brócoli, produto que você falou agora, o que era o o que é? O psyllium. Psyllium, eles fazem parte do grupo de chamados alimentos funcionais. É uma nova classificação que a Anvisa, que é o Ministério da Saúde, faz, não é? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, criou o conceito de alimentos funcionais e novos alimentos. Então, descobriram, aliás, até tem uma publicação que eu fiz sobre isso, a novidade mais antiga do mundo, né, que o Hipócrates já falava, para a gente fazer do alimento do nosso remédio. Né? Então, alimentos funcionais é soja, é lima, limão, é abacaxi, mamão, banana, então, e frutinhas de cores, com pigmentos, que são antioxidantes. Então, hoje tem essa classificação. A pimenta, né, que nós vamos falar da pimenta, que eu trouxe uma novidade para você aqui. Tá. A pimenta, ela é um grande alimento funcional. O alho com a alicina, ele protege contra o câncer e tal. Ele reduz o mau colesterol. Ele é antisséptico, né? Antisséptico. Então, aí foi descobrir, como isso aí faz parte da medicina tradicional, começou então, a indústria começou a trazer, a fazer mais, encapsular, fazer óleo de alho, fazer óleo disso, daquilo, enfim, tem a macroindústria hoje de suplementos. Então, alimentos funcionais, eles são importantes, eles diferem um pouquinho do fitoterápico. Por exemplo, fitoterápico, você tem intestino preso, toma cáscara sagrada, sene, aí você vai ativar, você vai atuar. Agora, o alimento funcional não, ele restitui a função. Então, vamos voltar um pouquinho no óleo de coco para você entender. Sim. O óleo de coco, ele era usado no passado assim, para fritar alimentos. Era verdade, isso é verdade. Você não sei se você lembra, o óleo de gordura de coco que vinha carioca, que vinha numa lata azul. Isso, né? Sim. Antes do advento dos óleos insaturados, da margarina, né? Se usava óleo de coco quase no mundo todo, nas Filipinas, nos Estados Unidos, na Europa, não sei o quê, se usava óleo de coco para fazer fritura. E naquela época não se fritava tanta coisa como hoje. Né? A gente usava menos coisa, era para você fazer um refogado de arroz, feijão e tal, fazer um bolinho, uma coisa assim. Depois, com a era da chamada margarina, aposentou-se. Falou, não, é gordura saturada. Que é um veneno, né? Que o óleo de coco é gordura saturada e que tem que usar o óleo insaturado. Só que é o seguinte, a margarina é o óleo poliinsaturado, mas ele é hidrogenado. Hidrogenado. Então, ele solidifica e aquilo lá realmente é o que nós chamamos de gordura trans, né? Aquilo é rico em gordura trans, né? Então a margarina realmente ela obstrui as artérias, é pior que a manteiga. Hoje se diz que é pior, que sabe que é pior que a manteiga. Aí a indústria coloca aí, tem isso, tem aquilo, tem ômega 3, mas na verdade é gordura saturada, gordura hidrogenada. O óleo de coco, ele desde que seja extra virgem, tem que ser extraído por prensa, porque se aqueceu, danou tudo, né? Extraído por prensa, que é o extra virgem, e de preferência orgânico, né? Porque o coco recebe muito agrotóxico. Você tem uma gordura saturada, um óleo saturado, mas de cadeia média e curta. Enquanto que a gordura de porco, por exemplo, é saturada, mas de cadeia longa. Ela tende a ficar presa nas artérias, no organismo. E o óleo de coco, com a gordura saturada média, de cadeia média e curta, ele é o contrário, ele não se fixa no organismo e ele é mais resistente ao calor. Então você pega um óleo de soja, coloca para fritar, segunda fritura ele está saturado. Aí é pior do que a manteiga até. Aí ele tem, inclusive... Dizem que não se deve reusar o óleo, Não, né? Ela tem acroleína e tem benzopireno, são dois cancerígenos terríveis. A acroleína, para você ter ideia, ela forma rugas, que ela quebra a molécula de elastina. Então, quem quiser ter assim, uma pele saudável, com o mínimo de rugas possível, evitar a fritura. Sempre a primeira fritura só e joga fora. Né? Agora, o óleo de coco ele é resistente ao calor. Né? E aí ele não se oxida como oxida o óleo comum. Resultado é que você pode fritar muitas vezes. Tá, mas por que isso aqui é impraticável você... Os preços hoje, não tem condição de você fritar, usar o óleo de coco na sua casa? Não, agora, mas está barateando. É porque, na verdade, foi uma onda
que trouxe o óleo de coco, aí usando em pequena quantidade. Aí vem uma questão importante que você colocou. O óleo de coco, ele tem ácido láurico, que inclusive aumenta a imunidade, mas ele tem gordura saturada, cadeia média e longa, média e curta. Aí ele ajuda a reduzir o mau colesterol e elevar o bom colesterol. Sim. Mas em quantidade pequena, porque ele é muito calórico. Então é uma colher, muito duas. Muito calórico ele realmente então. É muito calórico, mas claro que ele é. Só que é o seguinte, não precisa usar muito. São 2 colheres. Só que a turma, o que eles fazem? Eles pegam e tomam um monte de óleo de coco. Tomam 3, 4, 5, 6 colheres, porque acham que é bom. Aí pronto. Tá, mas óleo de coco, como se deve tomar? Dizem colher de sopa ou não? Tudo Olha só, prescreve sopa. Geralmente é assim, por volta de 8 a 10 gramas por dia. 8, depois, no máximo 12 gramas por dia. Isso dá umas 2 a 3 colheres de sopa por dia só. Põe na salada, não precisa tomar assim também não. Sim. Né? Põe na salada, pode usar no feijão, como quiser. Isso não é excessivamente calórico nem nada, vamos dizer. Aí não. Porque até 2.000 calorias por dia está tranquilo. Se você usar muito óleo de coco, você acaba exagerando, aumentando, fazendo porque dizem que emagrece, então a turma passa além da conta, né? Emagrece, mas se você superar o balanço calórico, vai para positivo e não negativo, aí você não emagrece. Não vai é uma questão, resultado. Isso é uma equação, é uma fórmula. Agora, desse aqui que eu trouxe para você, isso aqui é o óleo de coco com chia. Sim. A chia é uma sementinha dos Andes, que ela é rica em óleos insaturados. Então aqui tem 80% de óleo de coco, e 20% de chia. Resolver esse problema, a pessoa pode usar até o dobro de óleo de coco, porque essa aqui com as gorduras, o óleo insaturado, você completa toda a necessidade de saturados e insaturados. Porque nós precisamos de gordura saturada também. Manteiga tem gordura saturada, o leite precisa, o leite materno tem. Só que você não pode exagerar. Só que é o seguinte, a gordura saturada do leite e da manteiga é de cadeia longa. E o coco é o único vegetal que tem gordura, né, praticamente, e de cadeia média e curta. Agora, esse aqui, o chia, né, ele tem, assim, junto com o óleo de coco, ele perfaz, assim, uma composição perfeita, que a pessoa pode até exagerar um pouquinho e perde peso. Mas perde peso sim, não é assim. Eu estou vendo televisão, fico ali tomando óleo de coco, chia, e aí tudo bem. Exatamente. Não, tem que ter atividade física, você tem que ter, combater, saber lutar, trabalhar contra o estresse, não deixar o estresse virar o cortisol, perturbar todo o teu sistema endócrino. Você tem que ter uma alimentação também adequada. Não adianta usar o óleo de coco, e aí você vai na padaria e come uma torta de limão inteira desse tamanho, com Coca-Cola. Não tem condição. Você falou também que a gente ia trazer, mas como você veio direto do aeroporto, não deu. Você falou de clorela. A clorela é um grande suplemento hoje que eu recomendo. A clorela é uma alga de água doce. Ela geralmente é assim, o comprimido verdinho, e tem que ser comprimido porque em cápsula, em pó, ele oxida, não presta. Então ele é rico em clorofila, desintoxica e ele te fornece todos os microminerais que você precisa para ter uma estrutura orgânica saudável. Então, clorela é tudo que a gente precisa hoje. Então, basta tomar 6 comprimidinhos por dia, pode ser 3 de manhã, 3 à noite. Não só você reduz os metais pesados, como você, então, combate o efeito dos elementos cancerígenos que entram no organismo. Ela é uma proteína. A clorela, sabe o que é a clorela? Por exemplo, você já viu um rio, assim, que começa a ficar poluído? Não fica aqueles filamentos verdinhos assim no rio? Aí fala, esse rio está poluído. Aí tá... Aquilo mostra que o rio está poluído sim, porque ela cresce em matéria orgânica, ela absorve o contaminante. Então a clorela é usada, por exemplo, em esgotos hoje, em grandes cidades, né? Assim, principalmente no Oriente, para poder absorver do esgoto o material tóxico. Aí recolhe a clorela e joga fora, ou queima ela, incinera. Puxa, então ela limpa ambientes, e no nosso corpo. E ela age da mesma forma no corpo? Ela age nos intestinos. O intestino é a raiz da vida. E é onde a gente joga ali carne, joga açúcar, joga coisas fermentadas, pão, farinha e aquela misturava tudo. E aí a clorela vai lá, né? E ela regula a flora intestinal, ela faz as bactérias, ela tem vitamina B12, ela normaliza a vida intestinal, é uma coisa sensacional a clorela. Essa questão das vitaminas, existe problema por excesso de vitamina? Claro. Você nunca deve usar uma vitamina sintética. Tem que usar vitamina orgânica natural. Opa, como é que é isso? É assim, você vai na farmácia, lá, eu quero vitamina. Você olha ali, tudo sintético, vitamina A, B, C, D. Esse tal de Centrum é bom? Olha, assim, a gente está falando para a mídia, né? Se eu falar para você assim que ele não serve, né? Sim, que é um produto americano. Todo mundo falou, americano é o melhor componente da vitamina sintética, ela não é boa.
É isso que eu quero Você saber tem a que usar diferença. vitamina de origem orgânica, vitamina de origem natural. Então, por exemplo, o cálcio que vem da dolomita ou da casca da ostra, entendeu? A clorela, que ela é uma alga. Então, aí sim, assim, você tem uma fonte orgânica. Vitamina C, da acerola. Sim, eu do tomo mamão, todo dia. entendeu? Todo Que dia. seja de onde. A chia tem vitamina C, embora seja um cereal, uma gramínea. Então, essa é a vitamina que a gente precisa, que vem da natureza, não prontinho, que vem no comprimidinho na farmácia. Tá, Entendeu? mas como é que eu vou saber como é que é assim, vamos diferenciar a sintética da natural? A natural você vai encontrar, por exemplo, empresas assim que produzem ela natural, por exemplo, vitamina C. Assim, a não ser que você, por exemplo, tem médico e nutricionista que prescrevem de farmácia de manipulação. Sim. Por exemplo, vitamina C, o natural chama-se ácido L-ascórbico. Ele vem, o L é porque ele é levógero, ele é de origem orgânica, natural. Ah, tem esses macetes aí, então, são essas então, coisas que a gente ignora. eu estou publicando um livro que vai ser o guia definitivo dos suplementos, que vai acabar com esse problema. Como é que vai ser o nome do É livro? o guia definitivo dos suplementos nutricionais e alimentos funcionais. Quando sai esse livro? Deve sair daqui a uns 2 meses por aí. Então, Mas aí eu a gente- vou lançar ele aqui. Então em vem, Floripa. você vai voltar a Florianópolis, né? A gente faz o E lançamento eu queria aqui te no falar da programa. pimenta, então. É. A pimenta, quem quer ter boa saúde, tem que pensar numa coisa. São E duas vamos coisas. falar dos mitos da pimenta, já que você vai falar de pimenta, né? Porque Não, disse a que gente tem suplementos, por exemplo, o azeite de oliva é uma boa fonte, por exemplo, de antioxidantes. Extra, né? Extra o extra virgem. virgem. Você tem o alho, né? A pessoa tem consumindo 2 dentes de alho por dia, tem uma saúde muito boa. O alho tem germânio, que é um dos maiores elementos contra o câncer que nós conhecemos. Mas alho, por exemplo, tem o problema do hálito. Do hálito, Outras pessoas dizem, você é médico, vai me dizer agora, na frente das câmeras, é que você tomar ele em cápsula, o efeito é muito menor É verdade. do que você comer ele em Ele natura, cru por in exemplo. natura é a melhor coisa que tem. E ele tem que ser macerado, né? Porque se você toma o alho direto, ele passa direto pelo... Porque ele não é digerido, ele não fornece os Então, nutrientes. qual é a elementos. forma, Assim, a fórmula, então, de geralmente se é assim. ingerir alho? Mastigou o alho junto com comida. Com não comida. é ele puro assim e engoliu com água. Tá? O seu almoço Ele tem que ser cru? tem que ser cru. Tem que ser cru. Se você aquece o alho, você perde a alicina, o germânio, perde mais de 30% dos produtos dele. Tá? Somente a alicina, que é o principal ativo principal. Sim. Assim, então o alho cru, numa refeição, tá fazendo arroz com feijão, um macarrão, aí come 3 dentinhos de alho cru, não é? Aí um pouquinho de azeite junto. Terminou, você pega 2 dedos de sumo de limão e toma junto. E depois você bochecha na pia com um limão, que aí em pouco tempo ele desaparece. Ele fica um pouquinho, 5 minutinhos, depois desaparece. Você não vai ficar com aquele Não cheiro fica. de alho nem nada. A tendência é que não. Agora, eu às vezes fico mais um pouco, porque às vezes esqueço, eu saio para o consultório correndo, Sim. e aí a minha mulher e às vezes os clientes falam assim, você está com cheiro de alho. Eu falei, não tem problema, Mas antes assim, isso do que... Mas como é que então um pouquinho, você faz isso aqui? Numa refeição. 2 ou 3 dentes de alho, vamos dizer, Cru, né? Cru, Para aproveitar tudo que ele tem. Cru, exatamente. E depois um bochecho com um pouquinho de limão e ingere o limão também. Exato. O alho, ele protege contra cerca de 200 doenças perigosas. Isso é verdade. Qualquer um pode verificar lá, ler sobre o alho. Antifebrífico, né? Quer dizer, ele tem ação antitérmica, ele protege a flora intestinal. Olha, assim, tem um programa sobre o alho aqui. Aí eu vou falar sobre outro funcional que é a pimenta. O que é a pimenta? Bom, você sabe que eu tenho um livro sobre a pimenta, Sim, né, os poderes tem. medicinais da pimenta. Eu sou, assim, um aficionado em pimenta. E aí, assim, a pimenta, são 2 tipos de pimenta que você tem. Você tem as pimentas chamadas orientais e as ocidentais, as americanas. As ocidentais são a pimenta do reino, pimenta branca, pimenta do reino, são especiarias. Elas são ricas em piperina, enquanto que as americanas, dedo de moça, bode, malagueta, jalapeño lá no México, cumari dos índios brasileiros Sim. e tal, elas têm capsaicina. A capsaicina e a piperina, elas são extremamente poderosas como vasodilatadores. Vasodilatador. Aumenta a serotonina. Você não vê povo que come pimenta que seja triste. O povo indiano, por exemplo, não é triste. O povo baiano é alegre. O mexicano. Sim, se não Não é? é? Isso é verdade. Então, cantam, são felizes, né? Porque ela aumenta a serotonina. A pimenta, ela tem muita vitamina C, né? Ela tem uma quantidade enorme de licopeno, principalmente vermelhos, antioxidante poderoso. Antioxidante é que combate os radicais livres. Então, todos os dias, se possível, comer um pouco de pimenta, não precisa exagerar, entendeu? E eu trouxe para você aqui um presente, que é uma coisa, isso aqui na minha mão, é ouro, né? Em fruta. É a pimenta uberabinha.
Sabe o que é isso aqui? Ninguém conhece ainda, né? Não. Essa pimenta, é um estudo que o nosso amigo Leonan, o técnico agrícola lá de Uberaba, ele fez. Ele fez um casamento entre a pimenta malagueta e a bode roxa. Uma miscigenação fez assim, vamos dizer? E aí, de fundo de quintal, uma coisa assim, e surgiu uma experiência que ele fez, e aí apareceu pimenta nova no Brasil, e é a uberabinha. A vantagem, a uberabinha, assim, ela é a única pimenta que não leva agrotóxico, é produção orgânica. Porque todas as pimentas, você vê pimenta, você pode até chegar numa feira, você vê lá um monte de pimenta no chão e tal, e quanta pimenta e tal. Aí, aquilo lá tem agrotóxico. E essa pimenta aqui, ela é resistente a todas as pragas. E outra coisa, a planta produz 5 quilos de pimenta por ano, enquanto a malagueta produz 2. Puxa. E agora, o que Isso aí é ardido, não é ardido? É assim, você vai gostar, né? Porque assim, ela tem uma ardência rápida, mas é altamente palatável, é deliciosa. E está no quê? Está dentro de azeite? Está dentro do quê? Ela está aqui num tipo de vinagre. Na verdade, é assim, uma mistura de água com vinagre. Sim. Mas é o próprio caldo dela. Por que se diz que é chamada a pimenta que deu o caldo? É um slogan que eles usam, porque ele tem o caldo dela aqui, ela forma um líquido também. Mas todo mundo pode comer pimenta? Porque tem muita contraindicação, vamos dizer, quem sofre de hemorroidas, quem tem algum tipo de problema. Quem é que pode ingerir pimenta ou não? Você vê, existem muitos tabus que a gente não sabe, né? Você vê, existe um tratamento para hemorroida que é justamente com a pimenta macerada, você faz então uma compressa. Porque ela é vasodilatadora e anti-inflamatória. Ela tem uma ação anti-inflamatória. A ardência que ela dá, assim, não é uma coisa ruim para a saúde, né? Na verdade, assim, essa ardência, que é rápida também, tem gente que diz, eu não posso comer pimenta porque eu tenho gastrite. A pimenta não produz gastrite. Mas quando a pessoa tem gastrite, até a água faz mal. Você toma água mineral, pronto, tem ataque. A pimenta, ela assim, na verdade, a ela são atribuídos certos efeitos, realmente que ela não merece, realmente, essa peixa toda, não. A pimenta não é bem assim. Não precisa usar muito, né? Eu não sou favorável a abuso nenhum. A pimenta tem que usar uma pequena quantidade, 3 por a malaguetinha. Dessa aqui você pode usar 2, 3 por dia. Você vai estar assim, ativando sua serotonina, você vai estar junto dilatando. Com a alimentação normal, claro. Assim, vamos dizer, numa salada. Altamente afrodisíaca, né? Porque ela faz vasodilatação, ela produz, então, dopaminas e substâncias, ativa realmente os hormônios, ela tem uma ação. Eu queria só terminar de falar para você sobre o projeto Uberabinha. Vamos lá. Que é assim, isso aqui, eles são 290, o exemplo de inclusão social lá em Uberaba, porque eles pegam, isso aqui são 290 famílias que plantam a pimenta. Puxa. Eles plantam, aí o pessoal compra para poder fazer a pimenta. Então tem molho, tem geleia. E quem é que acompanha? Um agrônomo acompanha isso? Aí é o grupo do Projeto Uberabinha. Então, quem quiser saber mais, assim, é fácil. www.uberabinha.com.br. Uberabinha, tá? Ou projetoUberabinha.com.br. Né? E aí, assim... Que aí você mostra como se faz uma produção natural. Presidiários plantam também. Tá? E é muito interessante. Agora, nós vamos fazer uma palestra agora na Universidade de Minas Gerais, em Uberaba, agora dia 18. Então, está se crescendo muito... Essa pimenta, ela assim, se produz em grande quantidade, está sendo exportada, né? Vai ser exportada em grande quantidade. É um fenômeno isso aqui. Então, para os adoradores você vai gostar, de pimenta, viu? Tá bom, beleza. E quem quiser adquirir, não tem ainda não à venda, não. Não? Essa pimenta aqui, mas aí, entrando no site, eles mandam para casa da pessoa. Olha só. Uma delícia aqui. www.uberabinha.com.br. Eu olho aqui e estou com água na boca. Olha só. Márcio, me diz uma coisa, você... Outra coisa, combate as doenças cardiovasculares, hein? Também, claro. Isso aqui não deixa fazer placa ateromatose e limpa realmente todas as artérias e veias do coração. Muito interessante. Que bom. Olha aí. O que eu ia te perguntar? Você, fora a sua medicina, você tem um outro tipo de projeto também, né? Você tem um projeto que um amigo meu no passado, que se deve conhecer, o Luiz Gonzaga de Cortese de Paula, né? Sim, conheço. O Luiz Gonzaga, nosso querido irmão ali, ele tentou implantar no passado o projeto Alvorada. Não sei o que aconteceu. Foi junto comigo lá no Médico Pé Descalço, nós começamos juntos lá. Vocês começaram juntos? Não sabia disso. São Lourenço, onde começou o movimento Médico Pé Descalço, era lá a Unidade Estrela, né? Olha era só. o Porto Estrela. Porto Estrela, olha só, não sabia disso. Para receber os discos, né? E você tem um projeto similar, né? Como é que é esse projeto que você tem Eu hoje aqui? sou presidente do Movimento Brasileiro de Ecovilas. Ecovilas, exato. Ecovila, na verdade, é um novo conceito de assentamento humano do solo e que não tem nada a ver com cidade. A cidade nasceu de um equívoco.
equívoco. As cidades, elas são deletérias em todos os aspectos, né? As cidades, elas produzem neurose, poluição, gás tóxico, tudo. Violência, produz tudo. Quer dizer, isso aqui é um equívoco. Nós devemos viver em harmonia com a natureza. Para isso, pequenos assentamentos que são sustentáveis e não agressivos, né? Então, esse movimento é mundial, né? Ele faz parte... O que vem a ser uma ecovila, na verdade? Uma ecovila é uma comunidade rural. As pessoas ali convivem, então ali tem uma sustentabilidade econômica, social, tem toda uma produção de alimento orgânico e tal, divisão de tarefas, e aí as pessoas, um ensina, o outro é médico, o outro planta, o outro então faz casa e bioconstrução em harmonia com a natureza. É assim, uma renovação do conceito civilizatório, porque na verdade é assim que o ser humano no passado fazia. O que é a vida? Como é que é a vida no campo? O indivíduo, na verdade, assim, as tribos, vamos colocar assim, né? Não é bem isso, né? Aliás, não é assim, mas o ser humano precisa de um local onde tem água, abrigo e alimento, né? É o mais simples. Então, o assentamento humano, ele vai, na medida em que a quantidade de indivíduos começa a superar a capacidade do meio ambiente de fornecer esses elementos, então eles migram e vão procurar outros lugares. Os índios têm um grande exemplo disso. Agora, nós não fomos aglomerando e nos sufocamos naquilo porque não temos para mais esgoto. Aí os problemas são intermináveis. Esse modelo, esse sistema de coisas que aí está, não tem mais solução. É preciso agora um novo modelo civilizatório, aliás, que bate bem com o que o Jorge coloca aqui, realmente da nova era, né, da idade de Aquários, né, que vai trazer realmente uma nova configuração existencial. Mas você acha que isso eu sou suspeito... Uma nova medicina, uma nova economia, e a sinarquia universal, né, que já está começando, já está se implantando, né? Isso vai levar tempo, mas tem que ter um começo. Não, mas já está, a revolução, você está vendo os fenômenos na política, está acontecendo, o Brasil agora realmente nascendo civicamente com o STF, essa coisa toda. Isso a gente tem percebido, que as coisas têm que aparecer para serem transmutadas, né? Exatamente. A questão vamos voltar para a questão de alimentação. Certo. Hoje nós somos poluídos mentalmente pela mídia, né? Somos induzidos, consumimos porque é mensagem subliminar a todo momento. Como então, de repente, mudarmos isso aqui sem nos agredir? Porque eu já ouvi muita gente dizer assim: vou parar de comer carne, parei de comer carne. Aí ele passa na frente de uma churrascaria, os olhos lacrimejam, a boca, tudo isso aqui. Então isso aí é tortura, não é uma mudança. Como é que se pode iniciar um processo de alimentação natural, que é o título do nosso programa hoje? Como eu posso mudar isso aqui? O que eu devo cortar? Como que eu começo a fazer a coisa gradativa para que não se chocar? Como é que você orientaria alguém que fosse fazer essa pergunta? Eu posso te falar como eu faço no consultório, né? Ótimo. Porque no consultório é assim, as pessoas vão ali, ou são vegetarianos, ou são onívoros, né? Ou onivoristas, ou são carnívoros, só quase carnívoros, são frugívoros, são veganos. Então, assim, basicamente assim, o indivíduo comum que tem uma alimentação assim, baseada em alimentos industrializados, isso aí, fast food. Isso. Nesse caso, assim, primeiro vamos entender, a pessoa se alimenta assim, não para se nutrir, ela se alimenta em busca de um prazer. Ela precisa de um lenitivo, do prazer oral. Então, primeiro tem que tratar isso, porque eu passo a vida inteira tentando dar dieta para o indivíduo, ele vai seguir um tempo porque ele volta, né? Melhora as doenças, melhora a pressão, melhora a circulação, melhora, enfim, uma virose, uma coisa, e depois ele volta à alimentação comum. Porque existe um apelo da mídia para você consumir. Existe o apelo de que assim você é feliz comendo seu chocolate, mostra uma série de coisas, picanha, né? E tal. Então, primeiro assim, o indivíduo, o autoconhecimento é a base de tudo. Primeiro a pessoa tem que ter a consciência de que ela tem que mudar. Esse é o elemento. Eu não posso incutir no indivíduo assim, olha, você tem uma péssima alimentação e por isso você tem essa micose, você tem essa coisa, esse problema, essa infecção, né? Ou então você é triste, deprimido, não sei o quê. Não adianta eu chegar para o indivíduo que ele tem que mudar a alimentação, ele não vai entender, ele não está incorporando, não está vivenciando aquele alimento. Então ele tem que ser, primeiro, assim, se conscientizar, cair em si, esse é o elemento. Agora, o segundo passo disso tudo é o indivíduo treinar a vontade, entendeu? Porque se não treinar a vontade, se determinar realmente aquilo, ele for fraco, né, for cheio de desejo, aí ele não exercita a vontade, que é um outro princípio, como o Jorge
coloca aqui. Quer dizer, então, nesse aspecto, nesse caso, não tem solução. Cada um então segue o seu caminho, seu carro, suas coisas, e vai morrer do coração, vai ficar diabético, enfim. Mas assim, se o indivíduo realmente trabalha o eixo da consciência dele, ele começa a perceber, então ele desenvolve o poder da vontade e ele diz, eu não vou comer essa coisa. E, principalmente porque é o seguinte, quando ele faz isso, ele está trabalhando, assim, na verdade, pacificando os elementais. Isso. Né? Os elementais entrelaçados. Ele está realmente pacificando, ele está doutrinando esses elementais. Porque senão não tem jeito. Você vai ficar contra esses elementais todos que você gerou ao longo da vida toda, o sistema, a cultura, fez você gerar isso. Aquilo lá é uma estrutura, assim, difícil de vencer. Agora, o poder da vontade desenvolvido, né, ele vai fazendo com que a pessoa tenha autodeterminação. Eu não vou comer essa torta, eu não vou comer essa picanha, essa linguiça, porque isso não tem mais sentido para mim. Eu hoje vejo, por exemplo, uma carne, uma picanha, uma coisa assim, para mim, sinceramente, já é de enojar, entendeu? É um cadáver, uma coisa assim. Uma conquista. Mas já tive ocasiões que aquilo para mim me enchia, entendeu? Então, quer dizer, essa coisa assim, do prazer, da alimentação, são elementais entrelaçados que ficam te atazanando para você cair naquela direção. Então, a única forma, aí a gente põe a eubiose, então tem que colocar a eubiose então, na mesa, né? O conhecimento que o JHS nos trouxe, de que a gente tem que trabalhar o poder da vontade, desenvolver o poder da vontade agudamente. Agora, como é que a gente faz isso com uma pessoa que é assim comum, que não sabe nada disso no consultório? Eu trabalho em cima disso, do autoconhecimento, em cima do autoconhecimento, estimulando a que ele realmente ele tenha assim, na hora da vontade ou do desejo de comer tal coisa, etc., né? Então ele pensar assim, o que ele vai fazer? Vai ser um prazer curto, né? Um pequeno prazer de um sorvete. E tanto faz, até uso esse elemento, né? essa posição para as pessoas. Você vai pegar um sorvete, você pode comer uma colherinha de sorvete. Você não precisa comer o pote inteiro. Né? O pote inteiro. Uma só você já apaziguou o elemental, ele já sentiu o gostinho. Né? E você, bom, daqui não vai seguir mais. Porque tanto faz, você sentiu o gosto uma vez, tanto faz sentir 1000 vezes depois. Porque quanto mais você sentir, maior ansiedade de querer mais prazer. Então você tem que ter as rédeas disso aí. Você pode afrouxar um pouquinho, negociar com o elemental. Né? Tem que ser negociador. Claro. Tudo bem, você quer comer essa feijoada? Vou comer só um pedacinho, um pouquinho de farofa e tal, não sei o quê, e toma um suco de um limão, não sei o quê. Tá, você vai negociando com isso. Né? Não pode também, assim, fazer uma coisa... É como um elástico, você vai esticando o elástico, né? Daqui a pouco, quando você solta, ele volta. Então, trabalhar o desejo, a coisa da comida e tal, é mais ou menos como trabalhar a coisa da bebida, da droga e do poder. É o mesmo princípio dialético da coisa do prazer e da dor, né? Da ação e reação. E é imprescindível o acompanhamento de algum especialista, né? Porque se você está deixando você está acostumado a se nutrir com aquilo, mesmo que seja uma pseudonutrição, aquilo te dá prazer, satisfação, uma série de coisas. Se começa a te privar, você começa a sentir aquela ansiedade, aquele nervosismo todo. Exato. Então, ele tem que ter um acompanhamento médico. Isso se a pessoa tiver algum desequilíbrio. Se ela tiver, por exemplo, muito peso, se tiver diabetes, se tiver alguma doença degenerativa acontecendo, né? Quer dizer, aí ela precisa. Mas normalmente, se a pessoa tem assim, uma vida que ela não está satisfeita com o corpo, não está satisfeita, mas não tem nada assim, excepcional, né? Os exames estão regulares e tal, ela pode muito bem começar a estudar, ler. Eu aconselho muita leitura, faça comida em casa também. A comida em casa é importante, Eustáquio, porque é o seguinte, assim... Você está vendo o que você está colocando. Até um dado importante isso, porque veja bem, quando a pessoa... Você vai a um restaurante, você não sabe quem cozinhou aquilo. Não. Eu já fiquei, uma vez... E até o estado emocional de quem fez aquilo. Que exatamente, mas aí no Rio de Janeiro uma vez, eu fui a um restaurante com a minha família, então eu fui ao banheiro. Quando eu passei pelo banheiro, dava para ver a cozinha. Lá estavam os caras discutindo, o outro gritando, e jogando assim um bife, jogando pro outro. Eu falei, meu Deus do céu, eu peguei e fui embora. Né? Claro, aquilo estava... Quando a pessoa cozinha, veja qual é o chakra que fica logo aqui, o chakra das emoções, ele joga ali, ele está lidando com aquilo. Né? Então, assim... ele vai impregnar a comida justamente com aquele elemento. E o que a gente sabe? O que é o alimento? O alimento tem uma energia estrutural chamada Annamaya Kosha, que é o poder, que é o envoltório dos alimentos. Né? É maiávico, é Annamaya Kosha. Né? Como da parte do nosso vital, é Pranamaya Kosha. Né?
E aí o alimento tem uma energia. E essa energia, ela é passível de mudança e de adaptação segundo o que vem do ambiente. Você muda um pouco a anamaia-coxa. Você não muda, por exemplo, o interior da semente, por exemplo, de um feijão. Você plantar, vai nascer normalmente. Aquela energia é importante. Tem energia vital, o arroz integral, o trigo, a aveia. Mas assim, a comida, ela recebe uma impregnação. Então, está dentro do campo áurico do indivíduo, veja bem. Da ambiência, é verdade, né? Então, uma cozinha onde tem desavença, irritação. Por isso que você vai a um restaurante, você sai às vezes carregado, pesado. Fala, e aquela comida é a comida que me pesou. Não é que a comida pesou você, a energia que puseram na comida pesou em você. E você tem que ter essa visão, né? E ato contínuo, no oposto disso, assim, você chega na casa da sua avó, de uma pessoa, da mãe e tal, ela fala, pera, eu vou fazer uma canjinha para você. Puxa, aquela galinha pode ter agrotóxico, pode ter o que hormônio, quiser, mas ela fez aquilo com amor e carinho. Ela transmutou alquimicamente aquela comida toda. Aquilo lá vai chegar. Por isso você toma e fala, nossa, é aquele sono gostoso, cheio de amor e carinho. Mudou a anamaia-coxa, né? Agora, uma dica que como assim, dentro da minha experiência que eu posso dar, e aí trazendo um pouco da questão da eubiose, é assim, o indivíduo que quer mudar, para trabalhar o interior dele, ele tem que fazer umas práticas também. Existem umas práticas que você pode fazer. Opa! Né? Então, esse centro aqui, que é o centro... Umbilical? O umbilical. Plexo solar, que a gente chama. O plexo solar. Então, é aqui, sempre imaginar um sol aqui de manhã. Você, então, espera o sol nascer, de preferência esperar o sol nascer. Quando ele nasce, não precisa fazer nada especial. Você só imagina que ele está vibrando justamente no seu chakra umbilical, aqui assim, aquele sol. 5 minutinhos, respira. Se puder fazer um pranayama, se não, respira profundamente, inspira bem fundo e solta, imaginando o sol vibrando. E quando você inspira, o sol entra, e quando você expira, você elimina as coisas ruins que estão ali. Isso é poderosíssimo. 5 minutinhos de energia. Olha só, 5 minutos. É o que se faz na Viver de Luz. O pessoal pega o plano solar e joga para entrar. Na verdade, é o seguinte, você quando imagina o sol aqui no chakra umbilical, você tem que, é bom você sentir, expandir para que ele atinja, né, o esplênico. Sim. Aí você vibra toda essa área da abdominal, a região abdominal. Então isso aí reforça o poder de vontade tremendamente e ele pacifica os elementais entrelaçados. Porque essa luz que você imagina aqui, né, isso aí, ela revitaliza o esplênico e ela protege o chakra umbilical contra a ação dos próprios elementais. Então você reduz a influência dele, aí o seu poder de vontade ele começa a ser soberano. É interessante. É por isso que os antigos sempre adoravam o sol, né? Fica uma dica, porque você me perguntou o que faz. Claro, claro. É uma prática, né? Olha, você está vendo? Olha o horário lá. Nossa, por isso que eu falo. O Deus Cronos aqui é brincadeira. Deus Cronos, Eu queria saber o seguinte, você me falou em certa ocasião sobre um novo tipo de alimentação. Como vai ser a alimentação do futuro, no seu ponto de vista? Nós vamos, assim, usar muita fruta e cereal. Porque você vê, nas cidades subterrâneas mais próximas, são frutas, as pessoas se alimentam de frutas. Prana é o principal, a água prânica e frutas. Na face da terra, no futuro, nós vamos nos alimentar de cereais integrais, cereais como chia, coisas assim muito ricas, os cereais vão se aprimorar, né? Eles vão ser aprimorados até geneticamente, não é transgênico, mas geneticamente vão ser aprimorados, não vão ter agrotóxicos nenhum, é claro, e nós vamos ter frutas exuberantes cada vez mais. Aliás, você sabe que a banana é Atlante, né? Eu falei para o Jorge isso. A banana, ela foi um trabalho que os atlantes fizeram, é a fruta mais rica em proteína que existe. Então, você vê que a banana é completamente diferente das frutas, né? É potássio puro aquilo lá, potássio, né? E ela tem, na Atlântica precisava de muito potássio, porque se perdia muito potássio. Então, mas a banana, você vê que ela é diferente, né? Ela tem uma coisa esquisita diferente, né? A bananeira, aquele cacho e tal, ela foi trabalhada pelos atlantes, para ser uma fonte de proteína. No futuro, nós vamos ter muita banana, muito mais variedade de bananas, e as frutas vão ter todos os nutrientes necessários. Assim, para a gente poder... A banana tem quase todos hoje. E a banana tem uma coisa que a medicina descobriu, que é o amido resistente. Ela melhora a flora intestinal e aumenta a imunidade. Também imunidade? Reage nas placas de Peyer's, aumenta a imunidade. A banana é um grande alimento. Grande alimento. Aquela banana pintadinha, bem madurinha. Eu como todo dia de manhã uma. Tem um amigo que ele come banana com casca. Mas a casca é importante. Eu não duro é comer a casca da banana, mas diz que tem nutriente que não acaba mais. Sabe como é que eu faço?
eu passo na centrífuga, passo lá algumas cenouras orgânicas, passo 3 ou 4 bananas com casca, beterraba e aipo, e coloco lá salsa, alguma coisa, e tomo um sucão e como a polpa da banana. Então a casca já foi no suco. É uma dica legal. Olha só, uma dica boa. Me diz uma coisa, tá, vamos fazer um pouquinho de... Eu falei para você, eu falei 50, você falou 65 livros que você já tem. Qual é o teu site? Você tem um site? Eu tenho um site. O site é www.marciobontempo.com.br. Bom Tempo com N. Com N. Bom Tempo, depois .com.br. E no Facebook também, é só colocar Márcio Bom Tempo, tem lá minha comunidade, meu perfil, né? E aí o meu site é um site que a gente pode responder perguntas e tudo mais. E o Movimento de Ecovilas tem também. Olha, hoje tudo é rede social. Coloca lá no isso Facebook. Isso é importantíssimo, sabendo usar bem. Você é adicionado, faz parte do grupo, Movimento Brasileiro de Ecovilas. Então lá você vai poder então participar, interagir conosco. E aí essa questão toda dessa questão da medicina assim chamada mais esotérica, não é? A gente também tem o site da eubiose, tem muitos grupos mundiais hoje também que participam. Então, hoje tem assim, nossa, realmente a possibilidade de você ter informação hoje é muito grande. Então, nós estamos nas redes, tem nosso site, né? Eu moro em Brasília, né? Como você sabe. Brasília, no Distrito Federal. E eu estou lá ainda um período, fui chamado pela lei. Né? Diz que você segue a lei, segue o seu passo e você... Não, eu me dou bem com a lei. Eu me dou bem com a lei. Ela segue o seu curso e eu o dela. Exatamente. Eu fui lá, eu estou achando que eu estou em Brasília fazendo um trabalho um pouco político. Ninguém está em lugar por acaso, né? Sempre pois a gente está ali trabalhando no 5º sistema, né? Fazendo o possível. Agora, eu devo passar por uma fase agora de mais viagem e tal, por causa dessas questões, e saindo um pouquinho, descentralizando um pouco. Isso é bom, o programa Vida Inteligente está aberto. É boa notícia que você está nos dando, que você vai voltar a Florianópolis, né? É sempre bom. Nós vamos falar sobre outras coisas. Podemos, sim. É importante a gente levar saúde, levar uma nova consciência de alimentação, porque nós queremos o bem-estar do próximo. Eu digo assim que eu fico triste. Ontem, por exemplo, já foi embora também o Andy Williams, né? Que era músicas antigas, então nós estamos perdendo todas as nossas referências. Então, se todo mundo mudar os seus hábitos, as suas alimentações, as suas condutas, o seu modo de ser, nós vamos ser mais longevos, né? Não vamos mais perder os amigos e vamos poder colaborar realmente para fazer disso um mundo que a gente sonha, né? Mas na verdade nós não perdemos não, né, Eustáquio? A questão da morte, como a gente sabe, é realmente uma ilusão. Mas é claro que ele sai desse plano, né? Sem dúvida. E não está conosco mais, né? Isso, Mas assim, você entender que depois, por a questão da mônada, né? E das mônadas, né? Você tem depois uma integração, né? Porque na noosfera, que é o plano do conhecimento, tudo se funde depois, né? Isso é importante. Mas é essa consciência que a gente busca para se desapegar dessa coisa. Então, Márcio, eu queria que você deixasse aqui registrado para nós aqui a sua mensagem final, inicial, vamos dizer, porque você vai voltar mais vezes aqui. Então, medicina natural. O que você tem a dizer como encerramento, vamos dizer? Olha, é importante assim entender que as pessoas só podem adoecer se elas infringirem leis naturais. Essa é a base da medicina natural. Você tem, então... Só fica doente quem infringiu alguma lei. Porque, veja bem, não foi no plano arquetipal, não foi prevista a doença. Né? Não existia essa possibilidade de doença. Ela veio depois, que aí tudo isso que o Jorge coloca aqui, essa coisa toda do processo das interferências, no processo da evolução e tal. Então, surgiram as doenças, né? Mas a doença sempre surge por uma infração. Todo o processo humano hoje, quer dizer, essas coisas de saque contra o futuro necessários hoje, vem em função de ganhar tempo, em função de atrasos ou de elementos, situações que produziram resultados inesperados. A doença é um resultado inesperado também. Tem que ser colocada nesse âmbito também. E ela, na verdade, tem uma mensagem, ela mostra que assim, como você realmente se desviou. Então, reconduzir. Então, nunca é assim, para a gente ver a doença como um mal. Ela tem uma mensagem. E aí, assim, entender... Tem um ensinamento lá. Entender que só pode haver doença se você infringir alguma regra. Você tem que ir atrás dessas infrações. Aonde você infringiu? Pronto.
Aí você vai pegar, é uma reflexão que você faz. Pega um dia e vai refletir. A doença sua, como é que ele é, qual é a característica essa. Muito bem. Onde é que eu infringi? Aqui, que às vezes é um comportamento, é um pensamento, é uma emoção, é uma comida errada, é um não sei o quê, é um excesso, Se você for um vício, uma coisa e tal. Você vai ver que você não é realmente vítima da doença, você é autor da doença de algum modo. Então, se você conseguir ir na causa, cessa o efeito. Exatamente. Então, Márcio, muito obrigado, foi um prazer receber você. Agora eu sei que o Jorge vai ter energia aqui, tem muita, né? Você gosta daqui, essa egrégora aqui. Eu estava doido para sentir essa energia. E sabe quem faz essa egrégora? São as pessoas que estão atrás dessas câmeras aqui que você está vendo. É uma família maravilhosa. Então, um fraterno abraço para você. Muito obrigado, Eustáquio. E um feliz sempre para todos. Mudança paradigmática. Quer dizer, nós estamos mudando toda a estrutura de todas as ciências. E a medicina não pode ficar atrás. Só que a instituição médica oficial, ela tem realmente essa postura assim, de se opor realmente a novidades. Mas hoje, não, isso já, na verdade, assim, há 20 anos era pior. Agora já mudou. Agora é a areia escorrendo entre os dedos, não tem como segurar mais. Agora, ou nós temos um novo mundo, uma nova civilização, um novo modelo civilizatório com uma nova ciência, ou então o mundo vai parar. E aí é o que está acontecendo. E a gente tem percebido essa abertura dos conselhos, né? Porque você vê a questão da acupuntura, né? Sim. Recentemente. E é uma questão de se aliar, unir forças, porque trabalhar pelo bem comum, não interessa a forma disso, né? E me diz uma coisa, como é que você começou? Você estava falando, como é que você, antes de se formar médico, que você foi fazer a formação para você poder trabalhar mais tranquilo, como é que você chegou nessa questão da macrobiótica? Desde quando você se interessa pela alimentação humana ou pela saúde humana? Como era a sua vida antes de se tornar médico? Bem, aí a coisa entra para um terreno diferente, né? Porque assim, a vida tem uma destinação, né? Tem. Então, eu como sou da Sociedade Brasileira de Obiose, né? Meus pais são vivos, mas eles pertenciam à Sociedade Teosófica Brasileira. Sim. Né? E aí surgiu dentro da Sociedade Teosófica Brasileira uma determinação, né, que eu seguisse um caminho, que na verdade eu mesmo sinto que eu me propus a vir a esse estágio da evolução humana como médico e para trabalhar em cima de uma mudança completa nos conceitos, não sozinho, claro que não, mas fazer parte de uma corrente de ações. Sim. E a macrobiótica veio realmente com um elemento desse mágico que apareceu com tanta coisa que acontece hoje. Você pega assim, autohemoterapia, urinoterapia, tem de tudo, né? Naturopatia, essas coisas apareceram, yoga, essas coisas vieram para o Ocidente com uma avalanche. São todas terapias válidas, Márcio? Elas são válidas na medida em que a pessoa que executa, o ator, ele domina a situação. O problema é que nós temos muito charlatão aí, gente que pensa que é iridologista, pensa que é isso, pensa que é aquilo, não tem informação. Aqueles cursinho de fim de semana. Sim, e ele acha que é um especialista. Doinho, acupuntura, muita gente aplicando agulha, né? E muita gente fazendo homeopatia por intuição. Na verdade, isso tem ciência, não é assim. Eu acho que é por isso que a medicina combate esse tipo de ações, né? Sem dúvida. Tá, então vamos voltar onde eu te interrompi. Assim, aí então apareceu essa coisa da macrobiótica como se fosse, assim, realmente um sinal, né? E eu segui esse caminho até que esse caminho, ele me passou para um patamar superior. Quando eu entrei na faculdade de medicina, primeiro foi um choque muito grande, porque os conceitos, ali você vê só, assim, uma situação onde se combate só as doenças, né? É uma situação de guerra belicista. A doença não é vista como na medicina oriental, como assim um desvio, o resultado de uma infração a uma lei natural. Mas assim, por que acontece a doença? Isso. A medicina comum sabe o que é. Você tem Alzheimer, você tem câncer, você tem pneumonia, você tem Crohn, você tem isso, tem diabetes.
Sim, mas e aí por que acontece isso? Qual é a causa disso, né? Assim, aleatório. Então aí desenvolveu-se uma indústria farmacêutica fenomenal, né, para combater os sinais e sintomas. Então na faculdade eu me choquei, porque eu vim da macrobiótica, na verdade tem como origem a filosofia do princípio único, da ordem do universo, a medicina tradicional antiga tibetana, indiana, ayurvédica, onde você vê um sentido muito grande. Quer dizer, a questão até mesmo do karma, se você quiser colocar, como o Jorge coloca aqui quando ele vem, quer dizer, a doença, ela é, na verdade, o resultado de infrações. Ela vem para corrigir, te reconduzir no caminho. Ela não vem com uma desgraça, né? Então, você tem que saber usar a linguagem. A doença tem uma mensagem embutida. Você tem que descobrir essa mensagem. Descobrir a mensagem. Descodificou, você curou. Porque aí a cura não é um fenômeno, assim, um ato, né? Assim, que você teve, assim, que determinou como fim. Na verdade, ela faz parte do meio de um processo de autoconhecimento, de recuperação, de um equilíbrio, de uma harmonia. Não é simplesmente combater dor de cabeça, diarreia, vômitos, entendeu? Essa é a questão. A medicina comum, ela é muito boa no combate às doenças agudas e emergências e urgências. Mas é assim um fiasco nas doenças crônicas. Tanto assim que a gente teve assim, a medicina cresceu, a tecnologia médica ela avançou, mas o que nós tivemos foi um avanço também das doenças crônicas degenerativas. Aí está AIDS, câncer, diabetes, hipertensão, só nos Estados Unidos são 300 mil pessoas que morrem por ano de infarto, doenças coronarianas. Então, quer dizer, houve um avanço por causa da má alimentação, por causa da poluição ambiental, dos hábitos irregulares, vida sedentária e uma série de coisas que caracterizam o cidadão hoje do planeta. Então, nós tivemos o avanço dessa... Então, a medicina não consegue segurar o avanço da doença degenerativa porque elas são resultantes, então, do processo civilizatório, né? Tem que mudar o processo. Mudar o hábito, mudar realmente a conjuntura para que você tenha realmente uma humanidade saudável. Nós nunca tivemos, isso é importante colocar no seu programa, nunca tivemos uma humanidade com a tecnologia tão avançada, pelo menos no que a gente chama de na raça ariana, né, na civilização, que a Atlântida teve coisas muito mais desenvolvidas, mas nunca tivemos também uma humanidade tão doente, tão sofrida, né, e tão biologicamente degradada, por causa desses fenômenos. Desses fenômenos que você tocou bem, agora uma pergunta. No nosso tempo, nós temos para a mesma idade, no nosso tempo nós éramos mais saudáveis, com menos cuidados, porque tem até o PowerPoint que você já deve ter lido aí, como nós éramos felizes no passado, tomávamos água de torneira, vacina, tivemos tudo quanto é tipo de doença, cachumba, sarampo, catapora, nós não tínhamos cinto de segurança nos carros e tudo isso aqui, e não aconteceu, estamos aqui vivos até hoje. Uhum. Eu tenho uma concepção própria que eu acho que nós nos degradamos na parte da saúde, que é exatamente a sua área, fora essas questões emocionais, tudo, que esse é o grande o causador dos nossos problemas no corpo físico, mas eu acho que a indústria alimentícia, os agrotóxicos, hoje nós nos intoxicamos muito mais do que no passado. Hoje você não come uma coisa, você não come um frango que não esteja com N tipo de hormônios. Você não come uma coisa que não tenha sido transgênico, essas coisas. Você concorda que esse é um dos fatores que faz com que a nossa saúde vá se degradando também? Sem dúvida. Existe uma fórmula que a gente usa, é assim, doença, ou seja, o doente é igual, né, a suscetibilidade mais fator de... o medicamento, ele mata, ele produz efeitos contra doenças iatrogênicas. O suplemento não. O suplemento pode, quando muito, você não conseguir o resultado que você quer, aumentar o músculo que você quer, ou conseguir a estimulação sexual que você pretendia, algo assim, usando, enfim, qualquer tipo de estimulante e tal. Não é como um remédio, né, o medicamento. No entanto, é preciso uma orientação adequada. Então, por exemplo, nutricionistas, nutrólogos, que é a minha área, nutrologia, né, precisam ser consultados no caso de, por exemplo, de uma doença em que você precisa, por exemplo, usar um suplemento. Por exemplo, diabetes, hipertensão arterial, doenças digestivas, você precisa ter uma orientação para usar um suplemento normal. Bom, para a pessoa comum, rígida, que não tem nenhuma doença assim importante, ou não tem nenhum desequilíbrio, é raro acontecer isso, mas a pessoa que não tem uma doença específica, ela tem que usar um suplemento mesmo para se proteger hoje. Aí não é tão problemático, porque você tem clorela, você tem vitaminas, você tem aí, hoje, fitoterápicos, né? Você tem quantidade, por exemplo, a vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D,
Essa ABCD e os complexos de vitamínicos e minerais, eles atendem à complementação alimentar e suplementação também e protegem você contra, assim, talvez a carência que o alimento venha a ter. Você não encontra hoje alimento completo, não. Entendeu? Você pega arroz integral, por exemplo. Arroz integral não transgênico, bacana e tal. Mas o solo nosso hoje, se levou... Tem isso muito se ele levou adubo químico, ele não tem todas as vitaminas completamente, não. Então, você pega, por exemplo, um pão integral, né? Foi feito com trigo, você não sabe nem de onde veio esse trigo. Aí o pessoal não foi moído o trigo, ele pegou uma farinha branca, aí pegou farelo de trigo que veio de outra região, de milhares de quilômetros, misturou, fez o pão, né? Ou fez a farinha, vendeu a farinha, o cara fez o pão. Então, você não tem hoje também, em termos de quantidade de nutrientes, tudo que você precisa, além dos contaminantes. Você tem, então, hoje, conservantes, aromatizantes e agrotóxicos, metais pesados. Tudo isso, assim, exige suplemento. Então, você falou muito bem, o suplemento pode ser usado. Não é tão perigoso assim, mas você precisa ter uma orientação. Isso é importante. Porque o que vai dizer se você precisa de suplemento ou não, como está o seu estado físico, através de exames clínicos, né? A grande parte, isso para doença, né? Por exemplo, a pessoa tem lá uma anemia, então aí tem que se ver se essa anemia por falta de ferro, por falta de ácido fólico, por falta de ácido de B12. Então tem que saber assim, qual é a razão daquela anemia, se está perdendo sangue, se não está, que tipo de anemia. Aí você vai ter o suplemento, mas a orientação de um profissional. A pessoa comum, tá? Você chega numa loja, você vê lá Psyllium. Fala, poxa, psyllium o que é? Porque eu quero perder um pezinho e tal. Não, psyllium é uma planta, né? É uma fibra absorvível, não absorvível, sai de uma planta, e ela dilata o estômago e com isso ela absorve também gordura. Ótimo, você pode tomar aquilo que não vai te fazer mal, vai até ativar o teu intestino. Você começa a tomar, aí você começa a ver que se sentiu bem e tal. Então aquilo não é nenhum medicamento, nenhuma coisa que possa te dar algum efeito ruim. Agora, então, tem uma orientação. Ela é meio aleatória, assim e tal, mas ela existe. Assim, existe uma condição de você assim, poder usar com alguma segurança, entendeu? Só que eu sou partidário. Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Hoje, sem muitas delongas, nós vamos direto no assunto, porque o meu entrevistado, o convidado que vem hoje aqui, é um dileto amigo. Faz muito tempo que eu gostaria que ele viesse aqui e hoje surgiu a oportunidade, né? Nada melhor do que o tempo, nada melhor do que a conspiração da lei a favor de todo mundo. Nós vamos falar hoje sobre medicina natural. E ninguém melhor para falar sobre isso, um especialista, um dos pioneiros nessa questão de medicina natural, o Dr. Márcio Bontempo. Márcio, é um prazer receber você aqui. Como é que você está? Agora eu sei o que o Jorge fala dessa energia que tem aqui. Aqui é muito gostoso, aqui. Realmente. É. Muito bom, muito bom. Você está vindo direto do aeroporto, né? Está com as malas aqui, já veio direto para cá, as coisas... Muito bom, muito feliz de estar aqui com você no seu programa. Márcio, você é um médico, eu já vou começar te perguntando. Fazer medicina natural, a gente sabe que existe uma grande resistência do CFR, vamos dizer, Conselho Federal, CFM, né? Conselho Federal de Medicina, os conselhos, os regionais e o federal, eles são meio resistentes a qualquer coisa que fuja da medicina tradicional. Vamos falar esse aspecto, desde que você começou a fazer medicina natural, você encontrou esse tipo de resistência? Olha, Eustáquio, a questão é assim, o sistema médico, a instituição médica, ela é reacionária por excelência e por natureza, né? Quer dizer, reacionária no sentido que ela se coloca contra qualquer tipo de novidade. Aliás, isso é um atraso, né? Porque a ciência,
principalmente a ciência médica, ela se faz por novas descobertas, novas teorias que derrubam as anteriores. Isso faz realmente a dinâmica da ciência. Sim. Mas o sistema é refratário, ele realmente procura evitar realmente o próprio crescimento. Então, eu sempre sofri muito. Eu, antes de me formar médico, eu era um orientador macrobiótico, na época da áurea da macrobiótica. Nossa, muito E tempo. aí eu vi, e a gente trabalhava assim, curando diabetes, câncer, a gente procurava onde tinha gente doente para fazer a dieta de arroz integral, aquela coisa toda. E aí um dia um médico falou para mim, olha, quem é você para falar isso? Eu sou médico, você é o quê? Aí eu falei, pô, eu não sou nada, né? Mas então eu falei, mas agora eu vou atrás. Aí eu fiz a medicina, fiz especialização, fiz tudo. E aí depois, um dia mais tarde eu cruzei com ele lá em São Paulo, mas agora eu sou igual, agora nós vamos conversar igual. Porque é o seguinte, é claro que assim, a medicina passa hoje por uma grande mudança encadeante. Então, a doença aparece numa pessoa, dependendo da suscetibilidade. O que é a suscetibilidade? A herança genética ele traz, e hoje é um problema muito sério, porque nós temos uma ação chamada fenotípica, não é só genotípica. Fenotípica no sentido de que o meio ambiente está mudando a nossa estrutura com mutações, com alterações, por causa dessa poluição toda. E aí, a suscetibilidade é o que você traz, as crianças hoje têm tendência a mais doenças por causa desses fenômenos, mas fator desencadeante. Fator desencadeante é o meio ambiente, é a alimentação poluída, é o ar poluído, são as radiações irregulares, é a vida sedentária, os hábitos, a coisa toda do conjunto. E aí você tem também a poluição emocional, a poluição de mídia, a poluição sonora, a poluição espiritual, né? E o ambiente telúrico magnético do planeta que está completamente alterado. Totalmente. Né? Então, tudo isso influencia. Visível. Por isso que se diz assim que, né, na nova civilização, no novo tempo, né, que nós já adentramos neles, vivemos as dores de parto de uma nova humanidade, nós vamos ter que, os médicos do futuro vão ser médicos resgatadores da saúde, nós vamos ter que trabalhar muito para despoluir o DNA, recuperar a harmonização fenotípica da humanidade, vai ser por causa deste momento que nós vivemos, isso que você citou. Quer dizer, então nós somos bombardeados, fatores desencadeantes por tudo quanto é lado. E você tem razão. Quando nós tínhamos 18 anos, eu e você, a gente tinha muito mais saudável. Você não precisava fazer ginástica, lembra? Nada, que atividade física, a gente jogava bola, nadava, brincava, mas exatamente. Não tinha essa coisa de você agora academia e tal, e atividade física, porque você... Não tinha essa paranoia, né? Agora, hoje, a gente precisa disso, como nós precisamos de suplementos hoje. Eu uso suplementos, eu prescrevo suplementos, trouxe suplementos para você também. É mesmo, porque nós precisamos o quê? O suplemento, que são as vitaminas, minerais, fitoterápicos, etc., que você tem que usar para você se proteger um pouco dessa coisa que é estar. Você chega no restaurante, come lá, pede um prato qualquer, você não sabe se foi no micro-ondas, aquilo lá se tem agrotóxico, se tem metal pesado, o que tem ali. Então, tem que usar suplemento para proteger seu organismo. Quer dizer, é uma necessidade do tempo. Quando tínhamos 18 anos, não precisava. O que são esses suplementos, ô Márcio? Você é autor de 50 livros sobre isso, né? 50. Um pouquinho 50. Mais. Um pouquinho mais? 65. 65? Mas é tudo psicografado, viu, Eustáquio? É psicografado? Tá bom. É pelo Dr. Márcio Bontempo aqui, ó. Mas a medicina natural, o que vem a ser? Você falou de suplementos. Hoje, é importante a gente falar de suplementos, você está aqui, você é especialista nisso, porque hoje as pessoas tomam suplemento aleatoriamente. Saiu alguma, principalmente onde eu frequento, não, na minha não tem, pelo menos ali. Na academia, todo mundo se bomba em bons termos, vamos dizer, porque esse suplemento aqui é proibido nos Estados Unidos, mas no Brasil está livre. Essa questão de suplemento sem uma orientação médica ou de um profissional, é perigoso ou não é? Perigoso exatamente não. Ela pode trazer alguns resultados assim não esperados, mas não é como, por exemplo, o remédio de farmácia, né, onde você, quer dizer, hoje 60% dos remédios hoje dos medicamentos são prescritos por balconista, né? Mas mesmo por médicos, desde que o médico não seja assim consciente dessa questão holística, né, ele prescreve com base na filosofia, na ideologia da medicina, como que ela não tem ideologia nenhuma, né? Mas assim,